Reis, Flamengo tricampeão carioca. Flamengo campeão carioca, exatamente. O time superou o Fluminense no Fla-Flu decisivo e conquistou o seu 37º campeonato estadual com toda a justiça e com todo o mérito do mundo. Vamos ver. Um primeiro tempo com poucas chances reais, mas com o Fla atacando e o Flu se limitando apenas a se defender. O gol rubro-negro saiu nesse lance. Marcos Felipe, numa saída imprudente, fez pênalti em Arrascaeta. Gabigol, sempre ele, marcou e abriu o placar, 1-0. O segundo veio no lance seguinte. Felipe Luiz avançou pelo meio sem qualquer marcação e rolou para Gabigol, que chutou cruzado. Em nova falha, Marcos Felipe deixou a bola passar por baixo, 2-0 Fla. Placar merecido. E na saída do primeiro tempo, o capitão Diego Ribas subiu o tom com o Gabigol, pedindo foco total na partida. Na segunda etapa, o Fluminense tentou igualar um pouco mais as ações. E logo no início, Caio Paulista foi derrubado na área, pênalti. Na cobrança, Fred descontou para o tricolor. O Fla respondeu nessa cobrança de falta de Arrascaeta, que Marcos Felipe defendeu. Gerson acha Felipe Luiz sozinho na grande área. O lateral chuta, mas Marcos Felipe pega mais uma. E o Flu poderia ter empatado nesse lance. Após cobrança de escanteio, Danilo Barcelos apareceu livre, mas furou a cabeçada. Faz isso não, Danilo Barcelos. O gol mais perdido do jogo. E aí quem não faz, leva. Pedro recebeu de Vitinho e chutou. Mais uma vez, Marcos Felipe falhou e soltou a bola no pé de João Gomes, que ampliou para o Fla e deu números finais à partida. Flamengo 3, Fluminense 1. Tá aí, portanto, tela cheia hoje, cara, full screen, tela cheia. Temos lá o Casemiro e o Pedro, Rei Fla e Rafa Melo. Meu Deus do céu, eu vou sofrer hoje nesse programa. O Flamengo é campeão com todos os méritos, tem um time muito superior ao Fluminense, foi superior o jogo todo e mereceu o título. É a única coisa que se pode falar. Rei Fla, meu Deus, tô até com medo. Rei Fla, boa tarde. Olha, boa tarde. Eu vim aqui para falar duas coisas importantíssimas. A primeira coisa é, como é que teve torcedor rubro-negro, teve a coragem de falar mal do meu Rogênio Ceni. Ah, é verdade, verdade. Oi, Rogênio. Fez muito bem poupado. Ingrato, eu diria. Ingrato. Essa decisão. Não sabe nada de futebol. E a outra coisa que eu quero falar, senhor Daniel Penaferro, entendeu? Você fez um tweet. Estava escrito, acabo de chegar da praia aqui de Macaé. Fiz uma promessa para Netuno, o rei dos mares. Se o Fluminense for campeão, entro no mar de noite, totalmente nu e com touquinha branca da sorte profunda para apresentá-la a ele. E posto aqui. Ou seja, o Flamengo fez um bem à sociedade, porque ninguém queria ver essa cena. Pô, o cara fez uma promessa pra Netuno, ele ia pelado encontrar Netuno. É óbvio que não ia acontecer, cara. Isso foi colocado no vestiário do Flamengo para servir de incentivo. Olha, a gente não pode deixar isso acontecer. Jamais. Tá aí, o tweet é real, é verídico, realmente fiz essa bobagem aí. Ô, Rafa Melo, bem-vindo de volta aqui, cara, tava sumido há um tempo aqui, bem-vindo de volta. E o que dizer da atuação do Flamengo nesse jogo, né, cara? Mais uma atuação impecável, o Flamengo dá uma queda de rendimento no segundo tempo, já ganhando de 2-0. Mas, enfim, existe um abismo do Flamengo para os demais times, e isso ficou bem claro na final. É verdade, Dani, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Meu parceiro, meu amigo Rei Kraus, que agora é Rei Fla, a meu pedido. Alô, Casimiro, alô, Pedro. Tô sentindo um clima de velório aí, algumas telas aí. Mas você ressaca, Rafa. No Rio de Janeiro, tudo normal. Tudo normal no Rio de Janeiro, superioridade, supremacia do Flamengo, 37 vezes rei do Rio, hexatri, né, pela sexta vez, tricampeão carioca. E tudo normal, tudo tranquilo. É o Flamengo que está lutando sempre para continuar vencendo e construindo uma era, né? Como o próprio Rogério Ceni fala aí nas preleções, nos vestiários, antes dos jogos, o Flamengo pode ser aí, no ano que vem, conseguir o tetra, né? Carioca. Porque não tem mais adversário aqui no Rio de Janeiro. Acho que o Flamengo tem que se mudar. Tetra carioca só o Botafogo. Ano que vem o Flamengo pode igualar o Botafogo e tem tudo para
ser o favorito, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente no resto desse ano aí, mas tem tudo para ser o favorito. Mas Casimiro, por enquanto, entra só o Botafogo. Ô, Casimiro, lembrando que a gente vai destrinchar hoje esse jogo aí. Teve o lance polêmico que o Fluminense reclamou pênalti. Olha aí, ó, tá vendo o lance polêmico? Já a gente vai falar sobre ele. Tem a situação extracampo do Gerson. Parece que agora o Atlético de Madrid também entrou na parada. O Gerson pode dar tchau ainda essa semana. Vamos falar do que aconteceu ali no intervalo. Aliás, vamos falar disso agora. Ô, Casimiro, olha aí o diferencial. O time ganhando de 2-0 e o Diego volta pro vestiário, volta pro campo ali, pro segundo tempo, ou sai do campo, dando uma bronca no Gabigol, dizendo que tem que ir pra cima, tem que ter mais. Quer dizer, além de ser um timaço, tem a questão da vontade, da cobrança dos jogadores um com o outro. A gente não vê isso por aí em todos os grupos, né, Casé? Exatamente, sim. O que foi falado aqui é o que acontece no Rio. Assim, o Flamengo é dominante, tem tudo para ampliar ainda mais essa dominância. É um projeto que você não vê no futuro uma forma do Flamengo regredir, né? O Flamengo só vai avançar e esse domínio só vai ser ampliado se nenhum outro clube tomar uma atitude no sentido de se organizar e de se planejar. O Flamengo vai alcançar uma hegemonia ainda maior. Particularmente, Daniel, esse esporro que o Diego deu no Gabigol, existia uma expressão lá no Plim Plim do reality show, que era VTZero. Eu acho o Diego bem VTZero. Eu acho que ele, quando tá ali a câmera em cima dele, ele gosta de fazer uma parada diferenciada. Eu vou dar muito pra você, eu vou correr igual um maluco. Eu acho que isso não tem muita necessidade. Eu acho que o fato que o Gabigol estava ali provocando o Fluminense. E o Diego fala assim, Gabigol, bota o pezinho no chão, ainda não tem nada decidido, é uma final. E foi assim durante o jogo, né? Porque o Fluminense faz o 2-1 e ali o jogo fica aberto. O Fluminense perde uma bola na cara do gol, podia ser um 2-2. Eu acho que é importante você ter um cara que é o capitão ali, que fala, ó, pé no chão, estamos na final, faz 10 gols e depois vai provocar. Eu acho isso importante. Da forma que eu achei exagerado. Mas também, ele faz o que quiser. Eu acho importante também jogar pra galera, a galera gosta. E a gente fala, o Diego passou por um momento no Flamengo onde ele era o alvo de tudo, né? Ele era o símbolo do cheirinho, ele era o símbolo do fracasso. E ele trabalhou em silêncio ali por muito tempo para virar essa página e hoje está no elenco vitoriosíssimo do Flamengo. Então, assim, acho que faz parte, acho que é importante essa vontade de vencer e essa cobrança ali. O Gabigol falou, dá a bola em mim então, dá a bola que eu faço. Exatamente. E ele falou, eu vou dar a bola em você, tá bom então. Dá a bola que eu faço e fez, né, Pedro? Fez. Cara, muito diferente, ele é muito diferente, cara, de fato. O Flamengo tem um time muito acima, cara. Era óbvio, até porque era clássico, né? Mas era muito difícil o Flamengo perder esse jogo. Porque, assim, se o Fluminense ganha, seria mais demérito do Flamengo do que mérito do Fluminense. Porque, de fato, cara, o time é muito superior. Muito, a gente falou aqui que o Botafogo foi o único tetra, que é uma coisa bem lá de 1912, que era uma hegemonia muito antiga. Eu acho que não teve outra, cara, hegemonia, assim... de qualidade de elenco e prospecção para o futuro tão grande, tão longa assim, como está dentro do Flamengo, que está se estabelecendo e os outros times estão ficando para trás porque falta uma organização. O Fluminense não está tão mal quanto o Vasco e o Botafogo, mas o Flamengo não é que veio de hoje. O Flamengo está desde lá de 2012, 2013, ali organizando. Pedro, e aí está colhendo os frutos, né? Olha só, hoje o Fluminense joga um futebol no nível do Vasco e Botafogo, sim. O que se passa em campo hoje, mas o Roger Machado conseguiu destruir um time que dava certo. Deixa eu chamar ali a sonora do Gabigol, porque o Gabigol falou aí depois do jogo, vamos ver o que ele disse. É por causa disso que o Flamengo tá aonde tá hoje. Tá em outro patamar, que nem diz o Bruno Henrique. Então é briga, é discussão. Do treino é a mesma coisa, ou talvez até pior. Então é todo dia a gente se cobrando, independente da idade, independente de quantos títulos a gente já tem. É todo dia isso. Essa aqui foi uma das menores. Tem várias dentro do vestiário que é muito mais calorosa. Então segue o baile. Agora eu vou tomar um vinhozinho com ele aí, que tá tudo certo. O Diego, inclusive, que era ídolo do Santos, né? E o Gabigol tem uma identificação também com o Santos, veio de lá. Tem também uma intimidade ali, né? O cara sabe com quem ele vai brigar, não tá brigando com o jeito que ele conheceu. O Gabigol já falou que o Diego era ídolo dele quando era criança, né? Tem foto com ele, com o Robinho, já que ele é menino da vila lá e cresceu vendo esses caras. Isso faz parte. No vestiário deve ter muito mais. É isso que eu queria saber do pessoal que é especializado em Flamengo. Agora, Flamengo, como é que é o clima lá? Quer dizer, os caras têm essa intimidade, né? Pra se cobrar, brigar um com o outro e acabou, zerou a pedra ali mesmo e vão pro título.
É verdade. Além de eu fazer a cobertura do dia a dia do Flamengo, eu costumo bisbilhotar as redes sociais dos atletas. E esse elenco é um elenco recheado de líderes. E a união prevalece fora de campo, né? Os jogadores frequentam a casa dos outros, churrasco, enfim, quando estão juntos, nas viagens, existe aquele companheirismo, aquele abraço coletivo. Alguns jogadores são mais chegados do que os outros, mas o que prevalece é a união do elenco. Eu estava numa resenha com o Michael, e o Michael confidenciou o que aconteceu quando o Flamengo levou de 5 para o Del Valle. Vocês lembram disso? Ninguém falou isso, e a gente estava conversando depois do título. Eu vou revelar aqui para os amigos e para os telespectadores aqui do SBT. O Marcos Braz reuniu todo o grupo lá quando o Flamengo tomou de 5 do Del Valle. E falou o seguinte: eu sou um cara muito vitorioso, já ganhei muitas coisas, mas nós só vamos ganhar de novo se a gente se unir. E é na derrota que a gente vai encontrar forças. Eu quero todo mundo levantando a cabeça e mexendo com o brilho dos atletas. Você imagina, você acaba de perder de 5, jogo televisionado, como é que fica a imagem dos jogadores? Então é isso, é a união desse elenco que já mantém a base desde 2019, né? O primeiro mandato aí do Rodolfo Landim, agora vem para tentar a reeleição. Mas eles mexem muito com isso, é a união, cara. Eles podem ter até um atrito dentro de campo. Rafa Melo, desculpa te cortar, mas você falou um negócio super importante. Quer dizer, é um ano eleitoral, geralmente ano eleitoral o desempenho de time cai em campo, porque entra uma situação política, os caras ficam numa incerteza, numa indefinição, quem vai assumir, vai trazer reforço, eu vou perder a minha posição para um cara que é promessa de campanha, tipo, vai trazer um atacante pro meu lugar, ou vou perder a braçadeira de capitão, vem técnico novo. E esse processo de sucessão no Flamengo, ele passa batido em relação ao que a gente vê dentro do campo. Ô, Rei Flá, Rogério Ceni se firmou de vez ou vai continuar com essa palhaçada de Rogênio? Agora é Rogério Ceni, então somente, ou vai continuar com essa babaquice? Olha só, olha, pra mim sempre foi o Rogênio, entendeu? Ah, pronto. Aqui, pronto. Pronto. Aqui o Rogério. Eu sou testemunha do rei todas as vezes aí do lado do Rogério. Oi? Tem 2 bonequinhos aí, não tem? Tem. É o Rogério e o pequenininho ali sou eu, abraçado ao cenismo. Ah, o cenismo está de volta. O cenismo é uma realidade. O rei sempre, quando ele vem aqui, todo programa até fora, eu acompanho as redes sociais dele, fala, sempre defendeu todos os instantes de Rogêrio Ceni no Flamengo. E tem uma outra coisa, Pedro, que é o seguinte, vou alertar. Tem uma galera aí pegando alguns vídeos que supostamente são meus, entendeu? Supostamente. É montagem. E essa galera tá fazendo montagem. A tecnologia tá avançada num ponto que a gente não consegue mais distinguir a verdade da mentira. Eu quero deixar Casimiro, claro que eu nunca critiquei. Jamais. Casimiro, o negócio é o seguinte, o Gabigol está na trilha de se tornar um dos maiores ídolos da história do Flamengo, ali junto com o Zico, com o Júnior, né, e tantos outros, ou ele já está nesse patamar? Eu não gosto de usar essa expressão patamar, porque ela ficou muito ligada ali. Amaldiçoaram, né? Eu não ia falar que você falava. Mas, Casé, e aí? Ele já é um ídolo, né, desse tamanho? Eu acho que sim, eu não sou flamenguista, então quem sou eu para ficar falando de idolatria? Não é porque não quer. Flamengo. Pula que o muro tá baixo. Você foi perfeito, Rafa Melo, eu não quero. Mas assim, o Gabigol tá lá, não tem como. Chegar no Zico é difícil, é impossível, tá? A relação com o Zico técnico flamenguista é uma relação de divindade, é uma coisa diferenciada. Eu acho que o Gabigol não chega lá, ele pode fazer o que for, que eu acho difícil que ele chegue lá. Agora, ele tá no bolo, ele tá ali. E só de estar ali, só de você colocar Zico, Gabigol, Júnior, Adílio na mesma frase, já mostra a grandeza do Gabigol. Assim, é um lugar que, se você falasse há 10 anos, há 5 anos atrás, vai ter um cara que vai chegar aí e vai ocupar um lugar ali no meio entre os caras. Todo mundo vai falar, tá maluco? Isso existe. Esses caras estão num nível, estão num patamar, estão numa prateleira que são inalcançáveis. E aí você olha agora e você vê o Gabigol ali, né? E você não vê nenhum tipo de... o Gabigol vai sair. O Gabigol quer sair. O Gabigol quer fazer história no Flamengo. Então você vê um cara com vontade de vencer, já ali entre os grandes ídolos do Flamengo, e que vai por mais. Quebrando recordes, ele vai quebrando recordes do Zico. Obviamente que, eu volto a repetir, o Zico, na minha opinião, é um cara inalcançável.
Mas o Gabigol, ele gosta, né, de brincar com isso, de chegar ali no impossível, né? Tem amigo meu que já coloca ele maior que o Júnior. Amigo meu. Flamenguista doente. Porque, assim, querendo ou não, o Júnior também tem os títulos que, tem Mundial e tudo mais. Posições diferentes, mas, assim, né, Pedro? Mas é nível de idolatria, assim. Ele coloca assim no Júnior nível de idolatria. Porque, assim, querendo ou não é só que ele ganhou a Libertadores. Os 2 gols foram dele nos últimos minutos. Então, isso muda muito, assim, qualquer análise que a gente vai fazer. Tem que ser. São 2 brasileiros sendo artilheiro. São vários cariocas sendo artilheiro. Qual a perspectiva de mudança disso? Vai chegar o Brasil agora. Se ele ganhar mais um, ser artilheiro? Todo dia eu rezo um pouco pra... Perspectiva zero de mudança, falar Pedro. assim, ele tem que voltar. Deixa eu rolar essa discussão pros 2 flamenguistas que estão aqui. Deixa eu começar com o Rei Flá. Rei Flá, essa questão de ídolo, ela é muito geracional, quer dizer, muito ligada à geração, né? Tem algumas gerações que não viram o Zico jogar, né? Eu lembro que eu era pequeno quando o Zico jogava. Quando o Zico joga a Copa União em 87, eu tinha 6 anos de idade. Então, quem não viu o Zico jogar, o grande ídolo é o Gabigol. Então, essa história de a galeria dos maiores ídolos, ela é muito complicada porque cada geração tem o seu ídolo diferente. Ídolo é pessoal, né? Dito isso, por exemplo, o maior ídolo pra mim da história do Fluminense que eu vi jogar foi o Ézio, que não ganhou a rigor porcaria nenhuma. Mas pra mim foi porque foi o ídolo da minha infância e tal. Dito isso, a gente pode afirmar que se existir uma galeria de grandes ídolos, o Gabigol está nela já, o Rafa Melo? Eu acho que tá. Eu acho que tá, com certeza. Ele não ganhou o Mundial, como o Zico ganhou. Por enquanto. Ainda pode ganhar esse ano, né? Para essa galera aí, a nova geração, eu acho que eles colocam o Gabigol no mesmo patamar ou até maior do que o Zico por não ter visto o Zico jogar. Exato, foi o que eu falei, não viram o Zico jogar, exato. Por isso, né? Mas a gente conhece um pouquinho, a gente sabe, né, que essa questão da idolatria é muito relativo. O Zico é dono de uma geração inteira, né? Ali na década de 80, enfim. O Flamengo é gigante em termos de torcida, muito por conta do Zico, das magias que fazia em campo. Não dá pra gente colocar jogador por jogador, porque o Zico era um jogador mais completo, o Zico tá acima do bem e do mal, e anos-luz à frente do Gabigol. Agora, ele tá correspondendo e quebrando seus recordes. Haja vista que em 116 jogos no Flamengo, são 85 gols, 26 assistências e 8 títulos. Nós estamos falando de 8 títulos de expressão. O Gabigol só não ganhou o Mundial porque bateu na trave lá contra o Liverpool. A gente viu, né? O final da história. Contra o Liverpool. Do Liverpool lá no final de 2019. Se o Lincoln não isola aquela bola, amigo, a história poderia ser outra. Ô, Rei Flá, você vai nessa também? Quer dizer, o Zico é uma entidade à parte. Tirando isso, na prateleira dos grandes ídolos, a gente pode botar o Gabigol? Com certeza absoluta. Eu acho que Zico, pra mim, Zico é Zico. Zico é Zico. Não se discute Zico. Depois tem o Gabigol e depois tem outros jogadores do elenco. Eu vi no Twitter, ele comentou o seguinte, que essa geração vai ter o Felipe Luiz como o Júnior é pra mim. Entendeu? Porque o Felipe Luiz é de uma classe pra jogar absurda. Joga muito. A galera ainda não entendeu a magnitude de ter um cara como o Felipe Luiz, assim. Exatamente. Porque o Júnior do Flamengo, ele era um cara que era do Fla, ele é um cara que veio do Flamengo. Então você tem um Felipe Luiz que é um cara que estava na Europa, vem para fazer a diferença aqui e faz o que ele fez e muda a mentalidade e muda até coisas internamente. Cara, a influência que ele tem no jogo é um negócio surreal mesmo. Eu não tinha pensado nesse aspecto. O Rei Flá trouxe isso aí, é verdade, cara. É um bagulho... Ô, Rei, mas tem outros jogadores ali que como jogador, né? Como jogador a gente pode discutir. Por exemplo, acho que o Gabigol nunca vai ser melhor que o Zico, né? Porque o Zico era o 10 da seleção, o Zico já meteu mais de 70 gols no ano sendo no meio de campo. O Zico era, de fato, um cara, o homem, o 10 do Brasil, o jogador da época dele. O Gabigol não vai ser, tem o Neymar, sabe? Mas assim, enquanto idolatria no Flamengo, pra galera de 12 anos aí bate de frente, pô. Acho que já bate. Olha só, vamos ver como é que foi a festa do Flamengo. Depois do apito final do juiz, uma verdadeira festa. Pô, solta o hino, uma verdadeira festa em vermelho e preto tomou conta do gramado do Maracanã. Vamos ver a festa do Flamengo. Vamos lá. Os vídeos foram publicados no Twitter oficial do clube. Nele, os jogadores aparecem de boa e em plena comunhão com o técnico Rogério Ceni. Olha lá. Outra tira-onda foi Diego, capitão. Vai precisar de mais espaço na prateleira pro troféu? Anota aí! Fortalece a prateleira aí que tá chegando mais um! Gerson também
não tem mais espaço para troféu em casa, é mole? Felipe Luiz também comemorou e falou da emoção em ser campeão. Agora se liga só na zoeira via zap da garotada. Muniz, Hugo Souza, Ramon e Mateuzinho. Arrasca também festejou. Se liga no sotaque do uruguaio dizendo que o Fla é o rei do Rio. Mais um, hein, Pablo? Mais um, hein? Rei do Rio. Já é. E como não poderia deixar de ser, teve provocação também. Com a palavra Gabigol. Até o grande Xande de Pilares fez um samba pro título dando aquela alfinetada no rival. Me desculpe, sou Flamengo, tricampeão carioca. Tá certo, Xande de Pilares, que é um grande rubro-negro. Ô, Rei Flá, eu fiz questão de abrir a reportagem aí, que a Alcilene gravou, com essa imagem. Vamos mostrar a imagem, olha lá, é agora, é a próxima imagem, ó. Tá aí a imagem do título, né? Mas a primeira imagem forte da matéria era, não, vocês fizeram o ilustre em outra ordem, é o Rogênio, né? O Rogênio sendo jogado pro alto pelos jogadores. Então é o seguinte, ó, Rei Flá, eu vou voltar a bater nessa tecla, porque a torcida do Flamengo tá pegando demais no pé do treinador. Pega mesmo. Chama o cara, diz que o cara atrapalha, que o time é campeão apesar do técnico. Olha lá, ó. O elenco tá fechado com o cara, ó, Rei Flá. Olha essa cena aí. Coisa linda. Coisa linda. Só tem uma coisa, assim, o Flamengo amassou o Fluminense, nem discutir. Mas quando o Rogério Ceni tirou o Gabigol, meu irmão, e tava 2-1, aí me deu um certo desespero, entendeu? Se o Fluminense tivesse empatado, talvez o papo aqui seria outro e o desenho fosse outro. Não que mas aí de si mais a história não se faz. Você criticaria pela primeira vez na sua vida, né, o Rei? Exatamente. Começou de novo. De si e mais, a história não se faz. A história é a seguinte: o Flamengo foi campeão, o Rogério Ceni ganhou mais um título desde que ele chegou. Refresca aqui minha memória, Diego, por favor. É Campeonato Brasileiro. Aquele lá, o jogo contra o Palmeiras, como é que chama? Supercopa, né? Taça Guanabara, que a gente não é título, mas é primeiro lugar no turno. E agora Campeonato Carioca. O cara tem 4 conquistas expressivas. Então, não tem essa. Ele tirou o Gabigol. Ninguém ganha de bobeira, né, Daniel? Ninguém ganha sem ser abraçado pelo grupo. Ainda mais esse grupo do Flamengo só tem cobra, só tem cara cascudo, pô. O cara vai ganhar sem ser abraçado pelo elenco? Isso não existe. O Rogério, os jogadores gostam dele. Você vê que o Gabigol brincou com ele, ele jogou água nele. É isso que eu queria saber do Rafa Melo, que cobra... Parece ser querido. O Rafa Melo sabe muito dos bastidores do Flamengo porque ele transita pelo clube, ele é um profissional que tem livre acesso por lá para fazer o trabalho dele. O Rafa Melo, como é que é a situação do Rogério no elenco? Ele tem o elenco nas mãos dessa forma? Os caras jogaram ele pro alto, olha lá. Tem. Ele tem o elenco na mão. Desde que chegou o Flamengo no ano passado, ele buscou isso, né? Primeiro, o treinador que chega, ele tem que ter o elenco. Se ele não tiver o elenco, ele perde o vestiário, ele não consegue exercer um bom trabalho. E a gente sente, né, que os principais líderes do elenco do Flamengo abraçam o Rogério Ceni. Eu mesmo já critiquei muito o Rogério Ceni e já elogiei muito o Rogério Ceni, mas eu tenho que admitir que é um cara muito centrado, é um cara muito comprometido com o trabalho, é um cara que chega cedo, vai dormir tarde, estuda bem o adversário. Às vezes, no decorrer do jogo ali, não dá certo uma mexida ou outra, que ele vai lá da cabeça dele. O próprio Gabigol, quando ele tira o Gabigol fica pé da vida. Ele mesmo já falou isso em algumas declarações. Mas o elenco do Flamengo é esse, é um elenco muito qualificado. Você tira o Gabigol, bota o Pedro. Você imagina o Pedro no banco de reserva. O Pedro é reserva em qual clube aqui da América do Sul? Nenhum, só no Flamengo. Então é isso que ele tenta passar para os jogadores. Ele não gosta nem de colocar isso, time titular e time reserva. É o time do Flamengo. Então tem o Mateuzinho na lateral direita, que sempre quando entra, na minha opinião, entra até melhor do que o Isla. Sim, né? Vitinho, alguns jogadores, Vitinho, o Michael, que antes de se machucar estava em alta, então tem o próprio Vitinho também. Enfim, e é um grupo difícil, né, de você controlar ali. Você imagina, o Rogério chegou logo depois do Domi. O Domi foi aquela lambança toda, os próprios jogadores do elenco não aprovavam a filosofia e o trabalho do Domenech. E aí você chega com o Rogério, já eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores. Ô Pedro, olha só, vamos abrir um pouquinho pro pessoal do Twitter participar. O Twitter, muita gente, muito torcedor do Flamengo, pessoal participando, olha aí, a torcida do Flamengo. Que isso? Que isso aí, meu Deus do céu, que isso?
Polêmica, Babalorixá. Não, polêmica tem que ter polêmica. Peraí, 1, 2, 3 e... Polêmica! Babalorixá, que previu vitória do Flu, erra e mexe com o emocional do craque da torcida. Cara, o cara botou a minha foto com a toquinha e ali é o Fred? É o Fred dentro da bola de cristal. Pedro Certezas, dá uma nota aí pra essa piada. Bom, o cara teve trabalho, fez uma montagem. Muito obrigado pela Daniel, homenagem. acho que tu tem que ser cobrado pelas suas previsões. Já falou que ia ser campeão da Libertadores, situação tá difícil. Falou essa semana aí tem, Carioca, já não pode mais. Eu reafirmo. Tá falando que vai ser campeão brasileiro. Eu reafirmo, o Fluminense não será eliminado pelo River Plate. Precisa saber de onde tá vindo essas intuições aí, hein? Eu reafirmo, se o Fluminense for eliminado na fase de grupo da Libertadores, eu como um molho de coentro ao vivo aqui nesse programa. Reafirmo, o Fluminense não cai na Libertadores. Olha aqui, são 13h22, Pedro Certezas, vamos falar um pouquinho sobre o Gerson. O destino do volante Gerson pode ser selado nesta semana. O Flamengo negocia com o Olympique de Marseille, que fez uma proposta de 25 milhões de euros. O clube tá a fim de vender por essa grana, mas aí teria rolado um Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid também estaria interessado no jogador e pode oficializar uma proposta mais rentável nos próximos dias. O Atlético, que levantou lá o campeonato espanhol, realmente deve vir com mais grana. Ô, Pedro Certezas, e aí? Vai acabar saindo, né? Pode até vir, não, assim, depende do que ele vai querer, né? Porque aí já muda de figura. A gente falava aqui do Olympique de Marseille, é um time de segundo escalão. O Atlético de Madrid já é outra parada. Tem um espanhol? É uma outra coisa. Mesmo se não fosse campeão espanhol, tá ali pelo menos no top 3 times da Espanha, sempre figurando ali pelo menos no mata-mata da Champions League. Aparece muito, mesmo se ele não quiser fazer uma carreira no Atlético de Madrid, ele aparece lá muito mais, mas assim, muito mais do que no Olympique de Marseille. Tem um cara, tem o Suárez, é mais atrativo. Então, assim, tem que resolver a questão financeira, né? Que aí só quem pode resolver é o Flamengo, o Gerson e outro time. Mas, pensando na carreira dele, agora muda completamente de figura. Se vier de fato um Atlético de Madrid, acho que fica difícil segurar. Rafa Melo, e aí, qual é? Vende, né, Rafa Melo? Agora vende, não é possível. O Olympique de Marseille, tudo bem o cara não querer ir. O cara vai querer sair do Flamengo, onde ele é campeão de tudo, time de massa, a maior torcida do mundo, visibilidade para a seleção brasileira, para ir para um time de terceira prateleira do futebol europeu e que não é nem entre os principais times da França. Aí não. Agora, Atlético de Madrid, né, Rafa Melo? O Atlético de Madrid já muda de figura, até porque ele pode crescer muito com o Simeone. Eu acho que ele cresceria mais com o Simeone no Atlético de Madrid, que é um time mais pronto. Nossa, aí perfeito também. Até pensando no técnico, esquece, outra parada. E aí o atual campeão espanhol, mas eu acho que dificilmente chega essa proposta do Atlético de Madrid. Pro Olympique de Marseille, ele já disse que não tá meio indeciso ainda. Eu acho o seguinte, se o Flamengo precisa mesmo vender o Gerson, é uma obrigação, aí tem que vender por aumentar a proposta. Agora, se der para segurar o Gerson, chega pro Gerson e fala assim, meu filho, olha só, a gente não quer te perder, vamos dar uma valorização salarial, vamos ampliar o seu contrato, segura daqui, segura dali, porque se hoje o Gerson vale 200 milhões, amanhã pode valer 300, porque tem uma Olimpíada aí, ele já vai jogar como titular. Então acho que tem que pensar direitinho aí nessa questão do Gerson, hein? É verdade, o cara tem uma Olimpíada para disputar pela frente, né, Casé? O nosso querido Rafa Melo falou um negócio muito interessante, vai jogar aí, vai levantar a medalha de ouro, o cara passa a valer 3 vezes mais, né, Casé? Valoriza, né? O Gerson é um jogador que ele vai valorizar diante de algumas conquistas, mas quanto mais o tempo passar, ele também vai desvalorizando. Então é uma gangorra, né? O Flamengo tem que encontrar esse momento certo de vender. Eu acho que o Atlético de Madrid uma proposta, uma situação, assim como o Certeza falou, muito melhor que a do Olympique de Marseille. A gente está falando de um time de primeiro prateleiro da Europa. O Olympique de Marseille não é nem primeiro prateleiro da França. Então é outra parada. E se for mais dinheiro, é melhor para o Flamengo. Acho que o Flamengo está esperando, de fato, uma proposta melhor. O Atlético de Madrid é uma proposta melhor. Ô, Casé, são 13h26. O Fluminense reclamou demais de um pênalti em um lance que ocorreu no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0. Reparem que o William Arão cabeceia a bola e ela bate na mão dele. Volta lá, ele cabeceia e a bola bate na mão dele. Aí, assim, o comentarista da transmissão da Ferge falou que isso aí é pênalti. O comentarista da transmissão da Record disse que não foi pênalti. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Casé, isso aí é pênalti?
André, a segunda recomendação não é pênalti, né? Quando bate numa parte do corpo e depois no braço, não é pênalti. Essa é a nova recomendação. Na minha opinião, isso é pênalti, seria pênalti. Mas a regra não diz isso, eu não posso ir contra a regra, eu não posso achar o que eu acho não é acima da regra. Ele cabeceia na mão, a mão dele está aberta, mas assim, segundo a regra, não é pênalti. A gente teve inúmeros casos desses no Brasileirão, alguns foram marcados, alguns não, porque a arbitragem do Brasil é fraca. Mas a recomendação é essa. Se a galera vai concordar ou não com a recomendação ou com a regra, aí são outros 500. Mas a regra diz isso. Então, sim, não tem o que fazer. Antes de eu rolar pros dois flamenguistas que estão aqui, Pedro, certeza, você achou pênalti isso aí? Ou vai na mesma situação do Casemiro? Assim, eu acho que deveria ser pênalti enquanto esporte, mas a regra eu não posso falar assim, eu acho que não é impedimento. Se tá lá que é impedimento, é impedimento. Não vou ser contra a FIFA. Eu só acho que é uma vergonha não ter VAR numa final de campeonato, assim, com Fluminense e Flamengo jogando. Não, tinha VAR. Então eu acho absurdo não chamar o VAR, exatamente porque tivesse assim. Só que eu não posso falar, que nem a gente falava naquela regra do impedimento, que com o VAR deu pra ver certinho por milímetro. Mas eu acho que não tem que ser pênalti. Não, meu camarada, se tá lá no livro de regra, né, não tem o que fazer, cara, assim. Eu acho que é uma vergonha você assumir que você se bater na tua cara e bater na tua mão não é mais pênalti. Mas se a regra diz isso, se a FIFA diz isso, quem sou eu? Porque esse lance aí até é menos acidental, né? Ele cabeceia diretamente na mão. Mas é porque, assim, enfim, eu quero ouvir a opinião dos dois, mas a regra é essa, assim. Pois Casé, até porque os tricolores estão dizendo o seguinte no Twitter. Eu queria ver se fosse na área do Flamengo, se o juiz não marcaria pênalti na mesma hora. Flamengo, o que você achou da arbitragem do jogo, hein? Não, eu achei o seguinte, esse lance específico, você pode até discordar da regra, mas você não tem como brigar contra a regra. Então, exatamente, eles utilizaram o VAR, viram, seguiram a regra e não é pênalti. Até se essa bola fosse em direção ao gol e tirasse a trajetória da bola, batendo na mão do Ilharão, se eles seguissem a regra, não dariam pênalti. E lá do lado do Flamengo também seria a mesma coisa, porque se eles dessem, aí, amigo, ia ser um escândalo, tinha que mandar anular a partida. Mas, Daniel, deixa eu falar um negócio. Se fosse pênalti, fosse gol do Flamengo, não mudaria em nada. Não daria nada. O Flamengo a vitória foi convincente do Flamengo, 3-1 com sobra. Assim, eu gosto não, né? Eu me vejo meio obrigado a falar de arbitragem muito quando aquilo foi determinante pro jogo. Por exemplo, o Botafogo cansou de ser roubado, não foi de fato roubado, né? Mas cansou de ser prejudicado pela arbitragem no passado. Mas foram muitas vezes partidas que, cara, não ia ganhar também, sabe? Então acho que esse é bom de pontuar sempre, pra frisar que a arbitragem precisa melhorar, mas eu não consigo ver uma coisa gritante, perdeu por isso, sabe? Eu acho, não consigo cravar isso. Não dá pra cravar, poderia ser pênalti ali. O Fluminense tem um técnico extremamente limitado. Falei lá no Twitter e falo aqui. Você vai falar, quero ver você falar na TV. Falo na TV. Roger Machado é um indivíduo limitado, não sabe fazer uma leitura de jogo, insiste num esquema 4-3-3 com 2 pontas que não atacam, que tem que voltar pra marcar e aí perde a puxada em velocidade pro ataque. Isso gera um buraco no meio, porque você sobrecarrega os 2 volantes, o Martinelli e o Iago, que tem que subir pra atacar e pra dar o primeiro combate, deixa um buracão. Os gols do Flamengo saem nesse buracão. Pode olhar lá. O lance do pênalti é no buracão. O lance do segundo gol, o Felipe Luiz avança no buracão, né? Então, assim, com o Roger Machado, sujeito limitado, que não sabe fazer uma leitura básica de jogo, a gente vai ver o Fluminense tomar esse tipo de gol aí. E Marcos Felipe, você que inclusive até a gente tem bom relacionamento nas redes sociais, não dá para falhar em 3 gols numa final de campeonato, Marcos Felipe. Você é um bom menino, um bom goleiro, tem um futuro promissor pela frente. Vai dar uma rodada, vai lá pro Fortaleza, pro Remo, pro Paysandu. Depois você volta mais experiente, melhor. É isso aí. Obrigado ao Rei Flá, obrigado ao Rafa Melo, parabéns pelo título merecidíssimo do Flamengo. Pegou um Fluminense que, apesar de ter um treinador que bagunçou todo o time, ainda é um time forte, pelo menos vinha jogando bem, de uma invencibilidade de 12 jogos aí antes da Libertadores. Parabéns a vocês e muito obrigado pela participação, meus amigos. Olha, são 13h31, agora vamos falar da parte mais importante desse programa, a decisão da Taça Rio. Aê! Solta o hino do Vasco aí, por favor. Solta o hino do Vasco. O Botafogo venceu o Vasco por 1-0 na final da Taça Rio, mas acabou perdendo na disputa de pênaltis. Deu Vasco! Aê!
Precisando da vitória, o Botafogo começou em cima. Na primeira oportunidade, cobrança de escanteio e a cabeçada foi para fora. Nesse contra-ataque, Navarro recebe nas costas da defesa cruzmaltina e bate para a boa defesa de Vanderlei. O Vasco só ameaçou nesse chute de Zeca, que cortou e bateu cruzado para a boa defesa de Douglas Borges. Na segunda etapa, Douglas Borges salvou a pátria do Botafogo logo no início, ao defender esse chute de Gabriel Peck. O gol do Botafogo saiu nesse lance. Vanderlei deu rebote 2 vezes. A zaga do Vasco não foi capaz de afastar o perigo e Gilvan fez de cabeça, 1-0. O Vasco respondeu nessa cobrança de falta de Zeca, que Douglas Borges defendeu. O Fogão respondeu nesse lance. Felipe Ferreira teve a bola do jogo, mas isolou. O resultado levou a disputa para os pênaltis. Aí, o Vasco fez 3 seguidos e o Botafogo perdeu 3 seguidos. De maneira alternada, foi assim. Pelo cruzmaltino marcaram Andrei, Zeca e Gabriel Peck. Aí o goleiro Vanderlei pegou as cobranças de Pedro Castro, Felipe Ferreira e Matheus Friso. Resultado, Vasco campeão da Taça Rio. Parabéns, Casimiro! Campeão! Boa! Podia rolar agora o super clássico, não é? O super campeonato carioca, super Copa Carioca. Flamengo e Vasco, é isso? Já rolou, né? Casé, eu vou fazer uma pergunta, sei lá, não interprete isso como uma zoeira, como uma ironia, até porque meu time perdeu um título, eu não tô em condição de zoar ninguém. Mas assim, é uma pergunta séria. Vale polêmica? Vale polêmica? Polêmica! Cadê a polêmica? Polêmica. Vale comemorar o título da Taça Rio, Casé? Desculpa a pergunta, tá? Não é ironia, não, juro. Não. Acho que não, Daniel. Mais polêmica ainda, polêmica. Acho que não. Por quê? Acho que qualquer clube que ganhasse não iria comemorar. Eu acho que ali quando o Vasco ganha nos pênaltis, os jogadores se abraçam, obviamente é um momento de explosão ali, você venceu o jogo. Sim. Ninguém entra pra perder. Mas acho que o pós disso aí beleza, ganhou, legal. O Vasco até... gostei da forma como o Vasco comunicou o título, né, a conquista. O Vasco vence o Botafogo nos pênaltis e ganha a Taça Rio, ponto. Não tem que ter celebração, arte de campeão, videozinho. Isso é um prêmio por você ser o 5º lugar do campeonato. Ganhou um clássico e ponto. Assim, até porque a forma como que o Vasco jogou não merece nenhum tipo de comemoração, né? Foi mais um jogo terrível, né? Das duas equipes, eu acho que o Botafogo jogou melhor do que o Vasco. A partir do momento que o Botafogo faz o gol, o Botafogo domina o Vasco, mas o início do jogo, até o momento que o Botafogo faz o gol, é terrível, assim, é horrível. Foi uma pré-Série B bem preocupante, assim, pro Vasco. Com certeza vai falar do Botafogo depois. O Casé, pelo menos mostrou que o Vanderlei é um goleiro que tá razoavelmente alto. Pô, o cara pegou 3 pênaltis que foram mal batidos. Mas falhou no gol, né, Daniel? Porque a Série B não é mata-mata, né? É pontos corridos. Então ele falhou no gol. Não, mas assim, mostra que o Vasco tem goleiro, Casé. Tem goleiro. O Vanderlei não chega a ser ruim, mas assim, vendo assim, tanto é que, tanto no nosso VT quanto em todos os lugares que eu vi, a impressão é que o Botafogo perdeu os pênaltis, né? E não que o Vanderlei pegou 3. Porque foram pênaltis batidos de forma ridícula. Depois de falar dos pênaltis. Mas assim, tem o mérito dele, claro. Mas foram muito mal batidos e como o cara falou, ele falhou no gol, né? O Vanderlei falha no gol, assim, eu acho preocupante. O Vasco pode ter pênaltis contra ele no campeonato, beleza. Mas eu acho preocupante. O Vanderlei saiu muito mal do gol. Alguns torcedores pediram falta, na minha opinião, não foi falta. Ele sai de uma forma atabalhoada, o jogador do Botafogo vai no corpo. Acho que é uma disputa de bola. Assim, o jogador do Botafogo foi malandro, foi inteligente e conseguiu tirar vantagem ali. Eu acho que esses 2 jogos pré-Série B do Vasco foram bem preocupantes. A Série B não vai ser fácil. E assim, cara, é preocupante. O Felipe Ferreira teve a bola do jogo aí e perdeu de uma forma grotesca também. Foi. Pedro, acho agora... que os dois é bem preocupante, viu, Daniel? É preocupante, mas assim, se serve de alento, pelo menos o Botafogo deu uma melhoradinha, né, Pedro, em relação ao que a gente vinha vendo. Cara, eu acho que só tinha um jeito do Chamusca não ser demitido e aconteceu, que foi o Botafogo apresentando uma melhora substancial, assim. Não foi um jogo maravilhoso, o jogo foi bem ruim também. O Botafogo também achei melhor que o Vasco. Só que mais, de fato, também, assim como acho que não tem como comemorar, não tem como ficar revoltados. Nossa, caramba, perdemos a final, porque é um jogo, é um clássico. O Botafogo, querendo ou não, ganhou lá o jogo, né? Jogou melhor e tudo mais. Só que, de fato, cara, para a Série B, para 38 rodadas, que
estão a seguir, é preocupante. Eu tava vendo ali mais ou menos como é que estão os adversários, né? Também não estão bem. O Vila Nova tá mal. A Série B vai ser... Tem times bem bons, né, de tradição, mas o desempenho dos times não tá muito bom também, não. Agora, o Botafogo teve uma melhora, não sabemos se foi aquela melhora aleatória, sabe? Ou, de fato, o Chamusca teve um dedo muito forte nisso. Botafogo, a princípio, escolheu começar a Série B e jogar a Série B com Chamusca, lembrando que tem limite agora de demissão. E, cara, tirando o Pedro Castro, o goleiro Douglas Borges, que é bom, o Gilvan Canu ali, talvez também. O resto, meu amigo, é um elenco, assim, que precisa, a gente frisa aqui, precisa ser reforçado, gente. Não é possível. Porque o Botafogo, assim, não tem nenhum cara como se fosse como o Cano, assim. Se a bola pingar no Cano, o Vasco tem um alento. Tipo, joga nele que ele resolve. Inclusive, incrivelmente, nesse jogo, o Vasco, sabendo que o Cano é o único jogador capaz de assistir um jogo ali no elenco, não chutou uma bola no gol, né? Não recebeu uma bola. Um milagre. O Botafogo não tem esse cara pra confiar. O Botafogo hoje, agora, informação de agora, o CEO do Botafogo aprovou a contratação do Rafael Moura He-Man. Que é um nome que já está sendo ventilado há, sei lá, 3 anos aí, sempre acontece alguma coisa, às vezes o Botafogo não quer, às vezes ele não quer. Então, eu acho que o bom nome é bom pra Série B. Chega pra ser o atacante do Botafogo na Série B. Acho que ele garante ali uns 10 gols, será? Talvez uns 10 gols. Ele faz bem o pivô, Pedro. Ele puxa a marcação e dá pra quem vem de trás. Eu só queria um pouco mais de criatividade, assim, sabe? Um jogador que a gente visse, pô, tá aí. Mas fazer o quê, né? O que tem pra hoje... ele garante os gols aí na Série B. Tentou o Anselmo Ramon e não conseguiu. E o Botafogo... Eu acho que ele é melhor que o Anselmo Ramon, inclusive. Olha e também, só, a princípio, o Chay também tá vindo. Agora, precisa de um meio campo titular, cara. Precisa, sabe, de um lateral mais seguro. Vamos ver o que vai acontecer. Mas já era pra estar aqui no Botafogo, entendeu? Eu acho que o Botafogo não tem criação nenhuma no meio, cara. Nossa, o meio do Vasco e do Botafogo bizarro. Foi muito bizarro o jogo, porque a bola ficava truncada no meio campo e ninguém conseguia fazer nada. E aí era contra-ataque de um lado, e aí perdia a bola, contra-ataque, e ninguém conseguia fazer nada, assim, no jogo. Impressionante, cara. Ô, Cazé, tem uma pergunta do Twitter chegando aí, eu não sei pra quem é. Vamos lá, dá uma olhadinha na pergunta do Twitter. Boa tarde, Pedro Certeza. O Botafogo tem jeito? O Clube Atlético Itaperuna pergunta. Itaperuna, é bacana. Ô Pedro, você meio que acabou de falar isso, né? Mostrou a melhora, precisa de jogadores para aguentar 38 rodadas da Série B. E alguns, assim, precisa de uns 2, 3 titulares. Não vai trazer refúgio para ser opção no banco. Tem que ser 2, 3 titulares para pensar no acesso, assim. De resto, meu amigo, com esse time aí vai ser difícil subir, hein? Difícil. Cazé, tem uma pergunta, outra pergunta aí, mas antes disso, Cazé, só te dizer, eu achei falta no Vanderlei no lance do gol do Botafogo. E não apenas isso, acho que a falha foi de cobertura. A zaga deixou o Gilvan livre pra subir e cabecear, né? Mas sai de uma forma atabalhoada, assim, Daniel. Assim, a gente sabe como é que é a arbitragem. Vamos lá. Eu não achei falta, tá? Eu achei que ele sai de uma forma atabalhoada, mas eu também acho que poderia ser dada a falta. Como a gente acabou de falar do Fla-Flu, não tem critério no futebol brasileiro. Sabedor que não tem critério, não pode ser assim. Não pode. Porque você fica sujeito à interpretação de um juiz que às vezes pode dar uma falta e às vezes pode não dar. E aí, se ele não der, você perdeu de 1-0 o jogo, porque a Série B, eu volto a repetir, não é mata-mata. Se o Vasco perder de 1-0 na Série B, é 1-0 e acabou. Então, assim, foi o que eu falei, o Vasco tinha vantagem, jogava em casa contra um adversário que no mínimo, do mesmo nível. Eu acho o Botafogo um pouco abaixo do Vasco, tem peças inferiores, mas beleza, mesmo nível, clássico, iguala, legal. O Vasco não pode chegar e ser um deserto de ideias assim, no jogo. O Vasco é um deserto. Tem pergunta pra você no Twitter, olha lá, ó. Com o nível apresentado nas finais da Taça Rio, Botafogo e Vasco subirão para a Série A com dificuldades? O Lucas Viana pergunta. Casimiro, ele pede pra gente fazer uma previsão. Só que o meu sonho é subir com dificuldade. Nossa, eu queria subir com dificuldade, é loucura. Na última rodada, no último segundo, quase não subindo, mas subindo, assino agora esse contrato. As pessoas estão lidando assim, cara, como se já tivesse subido, cara. E isso são 4 vagas, Cazé. São 4 vagas, são 20 times. São 4 vagas, exato. Eu sei disso. É bem preocupante mesmo. Você vai ter o CSA, que é campeão estadual, você vai ter o Paysandu, que é campeão estadual, você vai ter times difíceis de... Tem 4 campeões brasileiros, se não me engano. Cara,
você vai ter o Cruzeiro, cara, o gramado do estádio do Vila Nova assim, é brincadeira, é uma buraqueira absurda. Cara, você vai ter o Sampaio Corrêa, que é campeão estadual também. Você tem time, assim, eu não vou lembrar de todos agora ali que foram campeões estaduais, mas, cara, é difícil. Tem o Avaí que tá na final. É complicado, cara. Assim, olha só. Não vai ser brincadeira, não. Vai ser complicado mesmo. São 13h42.